Os vídeos mais assistidos no YouTube em 2017 foram os de entretenimento, conforme divulgado pelo próprio Google. Por outro lado, as estatísticas da empresa mostram que o interesse em educação é muito alto. No ano passado, a palavra Enem foi a terceira mais procurada no site de buscas. Muitos jovens buscaram sites que explicam matérias do ensino médio de forma mais simples. Pensando nessas tendências, 2 professores do município do Rio de Janeiro deram início a um projeto que está atraindo a atenção dos alunos. Esse é o nosso assunto de hoje, então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são o professor de matemática e youtuber Rafael Costa e a professora de inglês Aníger Capano. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com você, Aníger. Eu sei que você viu um vídeo de uma aluna sua no YouTube falando de uma prova que você ia dar e aí surgiu uma ideia. Conta essa história direitinho. Então, começou com a ideia de... eu assisti um vídeo no YouTube de uma aluna, a Giovana, ela tem um canal e ela começou esse canal porque ela queria ajudar a mãe dela, vendendo umas coisas que a mãe dela estava comercializando, mas aí ela começou a mudar a ideia do canal dela. Ela começou a fazer o canal direcionado para vlogs, né? Dia a dia dela e tal. E ela é uma aluna do 7º ano que entrou na minha escola, Ginásio Carioca Malbataan, e ela começou assim, a ver que a escola era de uma metodologia, não metodologia, mas tinha uma forma de avaliação diferente. E ela queria ajudar os amigos. E o que ela criou foi um vlog mostrando como estudar para as avaliações da escola. Então, a primeira avaliação, né, o primeiro vlog dela foi de inglês e português. Inglês é minha matéria. Então, ela começou a dizer como é que ela estudava para a avaliação de inglês da escola e para a avaliação de língua portuguesa. E explicou também como era a avaliação da escola, disse sobre notas, como era a composição e como ela fazia para estudar para esses dias de prova. Eu achei aquela ideia dela super, porque foi a partir dali que vários alunos da escola começaram a conhecer a Giovana e começaram a conhecer também um pouco da avaliação da escola, o pessoal que estava chegando na escola naquele ano. E eu achei aquela ideia assim, um jovem falando com outro jovem, porque às vezes a gente está à frente da sala de aula, a gente explica como é a avaliação, explica como estudar para a prova, o professor, né? Mas aí o aluno não capta aquilo de uma forma tão fácil, né, para ele, no caso, na linguagem dele. De repente não se interessa tanto, é o professor falando. Isso, o professor falando da prova não é tão interessante. Mas um colega meu da minha sala de aula, falando no YouTube de como é a avaliação da escola, ficou uma coisa bem interessante para eles. E aí virou assim, bombou, né? Todo mundo começou a assistir. Então eu tive a ideia de procurar outros YouTubers na escola. Comecei a ver assim, poxa, se tem a Giovana, deve ter mais gente falando, dando dicas sobre até educação, né? E aí eu comecei a ver que tinham outros alunos na escola que tinham canais no YouTube falando sobre vários tipos de assunto, inclusive educação. Então eu tive a ideia de, poxa, como é que esses alunos são tão assim, tudo isso vem tão pronto para tudo isso vem tão assim natural. E aí você teve essa ideia de fazer juntar esses alunos, pegar professores do município e capacitar esses professores, na verdade os alunos capacitando os professores. Rafael participou desse encontro. Como é que foi esse encontro, Rafael? Foi bem interessante, né? Apesar de eu já fazer as gravações dos meus vídeos, eu pude ter novas ferramentas, né? Eu pude, através deles, aprender novos aplicativos que eu poderia utilizar, novos tipos de edição. Então, é bem interessante saber que o aluno está tão por dentro quanto você e consegue, né, até te capacitar. Mais, né? Você até mais. Eles conseguem, né,
de uma forma bem mais tranquila que a gente ter esse contato com a tecnologia e absorver aquilo rápido. Então, através dessa atividade que ela produziu, eu já peguei várias dicas dali e também já alimentei o meu canal, porque eu também estou aprendendo. Então... Sim. No seu canal você dá aula de matemática, tanto para os pequenos quanto para o pessoal do ensino médio. Os pequenos a gente diz aí o quê? Quantos anos? Em torno de 11 até 15, 16 anos. E qual o retorno que você tem dessa garotada acessando? Eu tenho tido um retorno bem significativo, né? Porque às vezes o que não ficou claro para eles em uma aula, eles procuram lá uma dica, né? Eles fazem contato comigo, então eu consigo ter um contato com ele não só naquele momento de sala de aula. Então ele, professor, tal coisa, você tem como explicar de novo, fazer um videozinho falando sobre determinado assunto? Então eu consigo, romper aquela barreira do tempo, né, formal de sala de aula e consigo falar com ele a qualquer momento e explicar para ele o que ele precisa, né, a qualquer instante. E o rendimento em sala de aula, você tem observado melhora? Como é que tá? Sim, né, eu trabalho na escola José do Patrocínio, né, aqui no município do Rio, e essa escola, ela está tendo, né, uma aprovação significativa nos concursos, né? A gente vê o empenho dos alunos, né? E grande parte, né, desse material tem também auxiliado os alunos, acredito eu. A gente procura gravar questões que sejam relacionadas a essas provas para que eles também tenham uma outra fonte de acesso. Então, às vezes eles pedem, né? Grava questão de tal determinado concurso. Aí a gente vai, busca aquela questão, grava. Dentro do assunto que eles têm mais dificuldade, também a gente detecta, né? Um assunto que é prioridade, que cai muito, né? Que costuma aparecer muito nas avaliações. E a gente dá ênfase, né, para esses materiais, geralmente. Professora, como é que tem sido o feedback dos alunos que estão participando da construção desse canal? Na verdade, o canal, agora vocês estão fazendo um canal para a escola e esse canal está em construção. Isso, ele está em construção. E nós tivemos vários encontros, né, antes de começar mesmo o canal, e aí eles deram muitas ideias, e o legal é isso, é pegar deles as ideias e transformar para multiplicar isso pela deles escola. para eles. Deles para eles. E como o Rafael falou, no canal não vai ter somente o conteúdo, assim, mesmo do bate-papo, de aluno para aluno, mas também a gente vai pegar os professores da escola para dar umas aulas para os alunos do colégio e para os alunos de todo o Brasil, né, do mundo todo. Na minha escola, a minha escola também é muito focada em provas externas, né, que a minha escola vai do 7º ao 9º. E eles fazem prova no 9º ano para o ensino médio. E assim, na minha sala de aula, hora do almoço, eles vão e assistem assim, quando falam, professor, eu quero para a sua sala para assistir uns vídeos no YouTube de língua portuguesa, de matemática, eu fico toda feliz. Eu não pode usar minha sala 1 hora para ficar lá assistindo. Porque tem lá o seu computador na sua sala. Isso, na minha sala eu tenho um computador que é ligado a um computador com projetor, tudo direitinho, ligado à internet. Que a gente... Você também usa isso nas suas aulas? Uso nas minhas aulas, todos os dias. Assim, uso muito a Educopédia, que a gente tem, né, no município. Eu uso mesmo também material produzido por mim, que eu faço muito material produzido por PowerPoint mesmo, né, para eles, já focado no que eu dou para eles de aula, né, e no conteúdo das aulas deles. E assim, quando eles me pedem para usar um tempo que eles poderiam estar assim, né, correndo pela escola, fazendo qualquer outra coisa, conversando, para estudar, né, para assistir uma videoaula do professor Rafael, uma videoaula de um outro professor. Eu tenho, assim, na minha escola tem inúmeras aprovações. E justamente por causa desse interesse. Muito por conta disso. Muito. E aí agora a gente quer botar isso ainda mais em prática. Não somente assistir esses canais, mas, né, produzir material. Os professores estão animados? Então. Rafael, muita gente vai na tua onda, ou seja, quando você conta para os teus colegas na tua escola, o pessoal se anima, o pessoal está correndo atrás. Como é que está esse... Sim. O que universo. Acontece, né? Lá na escola, a gente está tentando, né, implementar um modelo de aula diferenciado. Então, praticamente todas as minhas aulas a gente procura recursos tecnológicos para usar, seja através de jogos, né, seja através de atividades lúdicas, onde isso se torna, né, uma brincadeira. A gente já fez atividades, até que eu usei uma ideia da própria professora Nídia, né? A gente conversa muito, troca muitas ideias entre a gente e vai um alimentando o outro. Então, ela me deu uma atividade, por exemplo, com tecnologia usando o celular.
E aí eu vi a dela, falei, pô, com matemática também eu consigo fazer. E aí fiz na minha escola e deu super certo. Então, essa troca que a gente vai fazendo, né, vai cada vez mais influenciando os nossos amigos ali. Às vezes cria um pouquinho de resistência, né? Porque sim, por não dominar, novo, né? Então a gente fica com aquela insegurança. Mas eu acredito que, né, a gente cada vez mais divulgando esse tipo de trabalho, vendo, trazendo resultado a público, né? Para o pessoal ficar sabendo que dá certo, que vale a pena, que o comprometimento do aluno realmente aumenta muito. Então eu tive um comprometimento dos alunos, pô, aumentado muito, muito mesmo, muito significativo. Por uma disciplina que muita gente tem resistência. Exatamente, mas aí é a forma que você faz aquela aula. Se você continuar mantendo aquela forma tradicional de aula, provavelmente você não vai alcançar essa nova, né, essa garotada que está chegando, porque ele é influenciado diretamente pelo mundo digital, né? Ele já vem com isso já no sangue. Então, você tem que fazer algo que chame a atenção daquele aluno. E o uso de tecnologia, né? Jogos, né, digitais, a gente faz jogos de tabuleiro digital, a gente tenta programar alguma coisa, tenta inventar. E está dando certo, tem funcionado, o pessoal tem realmente comprado a nossa ideia. Tanto que eles perguntam, professor, quando é que vai ser jogo? Hoje é jogo, hoje não é, vamos correr, vamos fazer. Então a aula de matemática, né, como outra disciplina, não precisa ficar aquele quadradinho fechado como sempre foi. Acredito que a gente já tem recursos suficientes para correr atrás e mudar essa realidade, né? Professora. Então, por exemplo, hoje, na aula de inglês, uma aluna viu os netbooks assim em cima da minha mesa, do 7º ano. Eles entraram, né, praticamente agora. O ano letivo acabou de começar. E aí eles perguntaram para mim já, quando eles viram o netbook, professora, a gente vai usar o netbook hoje na aula? Aí eu, não, hoje não, mas eu já deixei de propósito, para saber, né, o que... Instigar. Não, hoje não, mas nós vamos usar. Então, assim, realmente, isso já nasceu com eles. Eles ensinam a gente. Quando a gente acha que a gente está com tudo pronto, eles vêm com alguma novidade. Toda vez que eu falo, poxa, gente, olha, eu achei esse aplicativo. Professora, tem outro aplicativo que você pode fazer isso, mais isso. Aí eu falo assim, então tá bom. Então, quer dizer, eu acho importante o diálogo. Esse diálogo vai ser no canal da escola, de aluno para aluno, né? De aluno para professor e de professor para aluno. Maravilha. Então, vai ser uma troca super, assim... Eu estou apostando muito. num resultado muito bom. O professor falou desse comprometimento, né? Eu acho que cria um laço, uma cumplicidade entre professor-aluno, aluno-aluna, aquela história que você acabou de falar. Muito bacana e que com certeza facilita a aprendizagem. Quais são os conteúdos mais procurados no seu canal? Olha, geralmente, né, como a cobrança é grande, né, com relação ao uso das letras na matemática, então os alunos, geralmente, eles procuram coisas sobre equação do primeiro grau, equação do segundo grau, função do primeiro grau, coisas que têm esse uso da letra, porque geralmente, quando isso entra na vida deles, é onde ele sofre aquele baque, né? Quando é só continhas, ele ainda vai levando bem. Quando a gente insere as letras, aí começa o problema dos pequenininhos, né? E para os maiores, na faculdade, por exemplo, a procura por cálculo é gigante. Então a gente tem aquele temido cálculo 1, 2, 3, onde os alunos têm grande dificuldade. E aí eles sempre pedem, né? Qual é, professor? Pelo amor de Deus, grava um vídeo lá pra gente falando de determinada parte da matéria, porque a gente está precisando. Então isso veio muito deles para mim. Esse seu conteúdo, ele complementa o que está em sala de aula, ou seja, é um a mais do que você falou em sala de aula, tanto para pequenos quanto para maiores, ou ele é o mesmo conteúdo, só que dito de uma forma diferente? Não, ele é uma complementação. Ele é um a mais, ele é um plus. A mais, é um plus, para o aluno ter... Ele até vai resolver um exercício, por exemplo, eu não vou lá e só resolvo aquele exercício. Eu reviso a matéria toda, então ele vai acabar pegando alguma coisa, né, do que já foi dito e vai complementar com a finalização do exercício, porque eu tento trazer exercício com um pouquinho, né, às vezes de uma dificuldadezinha a mais. É mais exercício, professor, que você trabalha? Os dois, eu trabalho das duas formas, tanto ensinando tabuada, né, o último vídeo, por exemplo, foi como responder a tabuada do 9 sem precisar de nada, né? Sem aquela decoreba, não precisa decorar. Usa as mãos, espalma as mãos e faz a tabuada do 9. Tem um macetinho lá que eu ensinei pro aluno. Fala aí, qual é o macetinho? O macete, né? Você espalmar suas mãozinhas, né? Ou mãozão, no meu caso, e ver qual é a tabuada do 9 que você quer. Por exemplo, você quer 9 vezes 3. Você apaga o terceiro dedo, então apaga o seu terceiro dedo. Por onde você já passou, vale 10. Então 10, 20. E o resto vale 1. Então 20 e
7. Aí o aluno fala, isso funciona. Aí você pega qualquer outro e faz. 9 vezes 5, passei por 4, 40. E aqui a gente tem 5. Então, 45. Então, ele faz a tabuada do 9. Mas só dá para a tabuada do 9. Esse, infelizmente, é só para a tabuada do 9. Mas é uma tabuada que eles têm muita dificuldade. Então, a gente tenta sanar com alguma coisa, né, que seja realmente produtiva. Não adianta ficar decorando mais coisas. Tem que ser algo que ele use rápido. E aí, isso você não falou em sala de aula, deixou para falar... Deixei a curiosidade no vídeo. Depois que o vídeo já estava vinculado, e aí a gente fala em sala de aula, é claro. A gente traz para a sala de aula, porque lá nas minhas aulas, eu tenho por hábito só liberar aluno depois da tabuada. Então, a gente faz tabuada por coluna e o aluno que vai acertando vai saindo, como o prêmio sai um pouquinho só adiantado. E a gente sempre, no final das aulas, faz o treinamento, eles pedem. Professor, hoje vai ter tabuada? Sim, Como é que surgiu essa ideia, professor? Olha, de fazer o canal? Surgiu do pedido deles, partiu deles. E eu não tinha conhecimento nenhum de nada, nada mesmo. E eu fui, né, procurando ver o que eles estavam, né, necessitando, e eles falavam, professor, por favor, grava uns vídeos. Pô, suas aulas são tão tecnológicas, por que você não pode ter uma outra ferramenta, a gente pode até se comunicar, né? Eu posso botar uma dúvida e você me responder através de um vídeo, por exemplo. E aí eu falei, pô, se o aluno está pedindo, a minha prioridade é o aluno, então eu acho que eu tenho que atender ele de alguma forma, mesmo sem saber mexer. O meu primeiro vídeo lá, que é a apresentação do canal, é num fundo branco, todo esquisito, né? Ainda meio sem jeito, todo esquisitão. Quando você olha lá, você fala, eita, rapaz, isso dá certo? E aí depois a gente foi procurando aprimorar, com a dica dos próprios alunos, né? Tentar produzir algo com a qualidade um pouquinho melhorada. Não pede tantos recursos assim, né? Você gasta um pouquinho, mas nada que vá, né, te comprometer, e você faz um material de qualidade, onde eles aproveitem realmente. É incrível, porque o canal do professor foi em outubro, né? É um canal que tem pouco tempo e já tem quase 500 inscritos. Como é que está a movimentação lá no canal da escola? Muito aluno querendo falar ao mesmo tempo, está uma confusão. Como é que vocês estão se organizando aí? Assim, a organização está até bem feita. Eles são organizados, porque eles são experientes. Eles mesmos estão se organizando. Isso. Eu só medio. Eu só fico mediando. E não tem aquela demanda de querer, assim... Quantos alunos são na escola? Na escola são 400 e alguma coisa. De, sei lá, 200 baterem na tua porta. Eu quero gravar um vídeo, eu quero... 200 vídeos? Tem. Mas, assim, a gente vai pela organização mesmo de assunto. É isso que eu ia falar. Como é que vocês escolhem, qual é o critério que vocês elegeram para poder ver que vídeo que entra, que vídeo que tem que ser mais trabalhadozinho, ou a ideia não está muito legal? Porque sabe como é meninada, eles vão querer falar de absolutamente tudo, porque eles estão descobrindo a vida, faz parte. Isso. E aí, como é que a escola está trabalhando com isso? Então, a princípio, nós assim, estamos organizando mesmo de acordo com o número de vídeos que vai ser postado por semana. Então, assim, a princípio nós colocamos 2 vídeos por semana. Então, dentro desses 2 vídeos por semana vai ter, vamos dizer, num dia da semana vai ser um vlog e no outro dia da semana vai ser um tutorial, tipo, ou aula, videoaula de algum professor. Então, a gente está se organizando dessa forma. E os assuntos combinam com o estilo de vídeo que eles vão postar. Né? Se é uma videoaula, português, matemática, enfim. Se for um vlog, aí vai ser um assunto tipo bullying. Ah, legal. E eles mesmos vão dar aula para eles mesmos, de acordo com o que eles, supervisionados por professores? Isso. Que máximo, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um prazer receber vocês aqui. Quando tiverem novidades aí no canal, nesse projeto, por favor, tragam, porque a gente está sempre querendo saber novidade. E coisa boa. Tá bom. Agora é hora de você conhecer um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na volta, tem a Família Pergunta. Segura aí que eu nem fui, já tô voltando. Nós estamos no momento A Família Pergunta. Aqui, responsáveis por crianças e adolescentes vão poder tirar dúvidas com especialistas. Você manda sua pergunta para a gente pelo e-mail educatvAlerge@gmail.com e nós vamos encontrar um profissional para te dar a resposta.
Hoje quem pergunta é Eunice Nunes da Silva, mãe do Igor, de 5 anos. E quem responde é a pedagoga Caroline Mota de Queiroz. Muito bem-vindas ao programa. Eunice, pode começar aí com a sua primeira perguntinha. Professora Caroline, gostaria de saber como fazer que meu filho goste de ir para a escola. Bom, essa é uma dúvida bastante comum. Todo início de ano letivo, as crianças, principalmente as menorzinhas da educação infantil, né, que vai até os 5, 6 anos, elas apresentam essa dificuldade, né, de largar a mãe ou o cuidador para ir para a escola. É normal essa resistência, o choro, o grito e não querer ficar na sala de aula. Isso é esperado, né? Tanto que as escolas fazem um processo de adaptação, que leva geralmente algumas semanas, que a criança vai ficando... Que a mãe fica um pouquinho também. Isso, que a mãe fica um pouquinho dentro da sala, aí cada dia a criança fica 1 hora a mais até ir se acostumando, né? Isso daí é o esperado. Agora, quando essa criança não consegue se adaptar, há uma resistência muito grande de ir para a escola. Em alguns casos, a criança começa a passar mal, sentir dor de estômago, dor de cabeça, né? Começa a apresentar sintomas físicos. Aí, o indicado são os pais procurarem um especialista, né? Um psicólogo, um pediatra, para poder estar avaliando dentro do contexto daquela criança o que está acontecendo, né? Se são problemas dentro da escola, a criança não está conseguindo se adaptar ao grupo, né? Não está se sentindo acolhida dentro daquele grupo, ou se são problemas familiares, né? Violência doméstica, enfim, porque a criança ela vai externalizar, né, o que está se passando dentro dela de alguma forma, né? É o caso do Igor, quer dizer, o Igor ele passou por essa adaptação e não conseguiu gostar da escola, querer ficar lá. Foi isso que aconteceu? Sim. No início foi bem duro mesmo, assim, foi bem sofrido. E agora, como é que tá? Tá melhorando. Ele entrou com 3 anos na creche, foi 1 ano assim de intenso choro, toda vez que ia para a escola não queria ficar. Aí no 2º ano já foi melhorando, agora já está no 3º, já está bem melhor, já está aceitando mais. Agora vem outros tipos de problemas, né? Mas você ainda está encontrando alguma resistência? Sim, sim. Sempre ele acorda, não quero ir para a escola. Eu fico perguntando para ele, por que, filho? Tem alguma coisa lá que você não gosta? E ele não ele não é muito de falar. Pode ser também, Caroline, a metodologia da escola que não tem muito a ver, o jeito da escola de ser, de apresentar as aulas, enfim? Então, assim, realmente existe, porque cada escola vai ter a sua proposta pedagógica, a sua metodologia em sala de aula, e o que acontece? A criança, às vezes, acaba não se adaptando àquela metodologia, àquela proposta. Pode acontecer. Ou também, quando a criança é muito pequenininha, assim, na educação infantil, ainda tem um vínculo muito forte com a mãe, né? Principalmente, eu não sei se o Igor passa muitas horas do dia com você, a criança vai apresentar uma resistência nessa separação da mãe, né? Então, assim, o que eu sugiro a você é que no momento que você vai deixar o Igor na escola, você explique para ele, Igor, agora você vai para a escola, vai brincar, vai estudar, vai aprender e mamãe vai voltar para te buscar. E pronto. Esse vínculo materno é muito difícil, né, de ser quebrado. E a mãe também sente. Sim. Então, conforme você também tem essa dificuldade de estar, né, se desvinculando, a criança também sente isso. Então, assim, é difícil para os dois, mas é um momento natural, é um processo. Né? Então o Igor não está tão fora assim do que é natural entre as crianças, pelo que ela está dizendo. Não tá. Assim, eu diria para os pais observarem, assim, quando a criança já é um pouquinho maior, já está no ensino fundamental e a criança tem essa resistência muito grande de ir para a escola, buscar conversar com a equipe pedagógica, com a coordenação, com a professora, para saber o que está se passando, porque muitas vezes a criança tem essa dificuldade de comunicar, né? Ela pode estar sofrendo bullying na escola. Vou pedir para a Eunice escolher agora a pergunta mais importante, que a gente já estourou o tempo, então você vai perguntar, ela vai responder rapidinho. O meu filho, ele tem amigos especial. E na hora da brincadeira, ele fica imitando o amigo especial. Eu gostaria de saber como que eu posso agir nessa maneira aí, explicar para ele que não é para
para ficar imitando, né? Que pode até prejudicar o garoto especial. Que eu acho que uma forma de eu explicar, né? Para ele. Então, hoje em dia essa questão da inclusão, ela está muito forte, né? Dentro das escolas, nós podemos encontrar cada vez mais crianças especiais, né? E os professores também estão tendo esse desafio de estar incluindo essas crianças. E o que acontece? Achei ótima a sua pergunta também. Eu acho importante, tanto os pais como os educadores, estarem mostrando para as crianças, que a gente chama de ditas normais, né? Que as outras crianças, elas têm um perfil, um jeito delas de ser e que a gente precisa entender e trazer elas para esse cotidiano escolar, para as atividades, mesmo quando essas atividades são adaptadas, né, de acordo com a questão dessa criança. E como você falou que seu filho imita ele, é uma forma dele demonstrar afeto. Né? Ele está imitando porque ele está querendo, ele não verbaliza, mas ele está querendo demonstrar, olha, eu gosto de você, eu quero brincar com você, né? E é importante você explicar, olha, o amiguinho é diferente, mas você também tem que ensinar ele como que faz assim, assado, dependendo assim do grau da deficiência dele, mas está incluindo essas crianças. Hoje em dia isso é muito importante, assim. Então, conversar mesmo, ter uma conversa aberta, poxa, não é legal ficar imitando, eu sei que você não faz por mal. Depende do que ele está imitando. De repente... De como ele está imitando. Ele imita de uma forma pejorativa, você sente isso? Não, é brincadeira mesmo. É brincadeira mesmo. É na hora do brincar. Qual é a deficiência desse amiguinho dele? Ele é autista. Então, o autista, como ele tem essa dificuldade de socialização, de comunicação, eu acho que ele imitar é uma forma dele estar se aproximando desse amiguinho, né? Dele realmente estar dizendo, e aí ela não deve falar nada ou como que ela deve fazer? Bom, eu acho que você deve explicar, sim, que o coleguinha é diferente, tem um jeito dele de ser, de brincar, e que nessa brincadeira o Igor também deu o exemplo pro coleguinha, né? Pra, assim, você vai ver ali no contexto também, né? Se você achar que tá saudável, eu acho que não tem problema nenhum ele tá imitando a brincadeira do colega, não. Depende de como. Se o colega também está se sentindo ofendido, se os outros colegas estão aproveitando disso para, de repente, fazer alguma brincadeira de mau gosto, alguma coisa, bullying, os maiores. Eu acho que você tem que estar nesse contexto. Você já viu? Vai depender do contexto. Você já viu, mãe? Não. Não, ainda não viu. Relataram pra você, é isso? Não, eu vi o que? Ele brincando com o colega? Sim. Já viu? Já vi, mas assim, é brincadeira, imitando brincadeiras mesmo. Tipo assim, ele fala, mamã, aí ele fica imitando também, mamã. Eu falo, não, filho, você já é maior, você já é para ensinar para ele, senão ele vai continuar falando errado, entendeu? É na fala, na brincadeira que ele faz um pouquinho diferente, aí o Igor vai fazendo também. Como ele é maior, eu falo para ele, para não fazer, para ensinar o certo. Uma coisa que aconteceu comigo rapidinho. Eu era pequena e eu não tinha a menor noção que galinha era um xingamento. E eu tinha mania de brincar com uma coleguinha e eu achava que ela parecia uma galinha. E eu ficava, galinha, galinha, galinha. Você é menor, não estava chamando... Nem sabia o que era. E aí, a irmã dela mais velha falou, olha, não fala isso não, que isso é feio. Essa palavra é feia. E aí eu parei de falar e também anos depois é que eu fui entender o que eu estava dizendo. Então, assim, fica o recado aí. Muito obrigada, Caroline. Nada, obrigada, Eunice. Depois escreve pra gente contando como é que tá esse processo aí do Igor. Tá bom? Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Quando eu nasci, o silêncio foi aumentando. Meu pai sempre entendeu que eu era torto, mas sempre me aprumou. Passei anos me procurando por lugares nenhum, até que não me achei e fui salvo. Às vezes, caminhava como se fosse um bulbo. Manuel de Barros, meu quintal é maior que o mundo.